Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do Gamer da Quarentena Quest. Queria primeiramente começar a aula de hoje com uma frase que foi muito importante quando comecei a empreender. Quando resolvi dar meus primeiros passos de empresário, eu sempre levei em consideração que não seria fácil. E essa frase, ela foi fundamental para que eu me transformasse numa pessoa mais resiliente, em uma pessoa que sabesse lidar nesse mar tão turbulento que é o mercado. O mundo business, ele não é para qualquer pessoa, ele é para aquelas pessoas que têm resiliência. O mercado, ele não brinca com as pessoas que não buscam conhecimento. E de antemão, eu já queria parabenizar todos vocês que estão assistindo essa aula agora. Se você está assistindo essa aula, significa que você se preocupa com o seu negócio. Significa que você está procurando uma solução, você está procurando uma alternativa. Você não está jogando água dentro do teu barco. Você não está naufragando o teu barco. Você, na verdade, está tirando água de dentro dele, para que você consiga navegar nesse oceano turbulento e cheio de dificuldades que o mercado ele passa, que o mercado faz com que nós empresários temos que passar para poder evoluir e crescer os nossos negócios. Então essa frase, se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Quando eu escuto ela, eu acabo me sentindo um cara muito mais especial. Porque empreender no Brasil não é fácil. Existem várias dificuldades. Principalmente com a situação que nós estamos vivendo agora. Então eu te parabenizo se você está assistindo essa live. Porque aqui você vai ter bastante conhecimento que vai te ajudar a inovar nessa crise. Vamos aqui começando com a minha apresentação, como de costume. Me chamo Anderson Holanda, sou professor de empreendedorismo de sucesso, ou empreendedores de sucesso, como vocês gostarem de chamar. Tenho 30 anos de idade, me considero um cara extremamente sonhador, conquistador, adoro conquistar coisas e cheio de filosofias. E hoje eu irei compartilhar com cada um de vocês um conteúdo incrível que fará você uma pessoa extraordinária. O conteúdo que eu vou revelar para vocês é um conteúdo maravilhoso, que vai fazer vocês inovarem nessa crise que vocês estão vivendo. Então é extremamente importante você ter agora um caderno, ter agora aí uma caneta, para fazer as anotações ideais, as anotações que você acha que é relevante para você. Também já fui convidado pela TV União, pelo programa Matina, para estar falando sobre as profissões do futuro. Quais seriam as profissões que iriam acabar? Quais seriam as novas profissões que iriam surgir no mercado? Foi um bate-papo bem legal, onde a gente falou também sobre características de pessoas de sucesso. Depois eu posso fazer uma outra live explicando melhor para vocês. E foi um momento muito especial para mim, que foi justamente onde você percebe que você está sendo reconhecido depois de vários anos de muita luta, de muita batalha no mercado, você começa a ser reconhecido. Também participei da 6ª edição do evento Você Empreendedor, da TV Diário do Nordeste. Essa premiação, ela seleciona os melhores empreendedores do Ceará e ela dá a premiação para apenas um. No caso, infelizmente, saí na 5ª colocação, não saí no primeiro, mas foi muito especial para mim ter participado desse evento, que significa que eu estou dentro dos melhores empreendedores, com muita humildade, sempre transmitindo muito conhecimento para as pessoas. Eu acredito que o grande motivo de ter participado foi sempre ter se preocupado de dividir a participação com os colaboradores, de sempre fazer com que a minha empresa ela não fosse apenas minha, ela também fosse da minha equipe, também fosse também dos meus alunos, dos meus alunos, dos meus parceiros, não importa. A empresa não é apenas minha. Então, devido a essa minha linha de pensamento,
eu acredito que foi peça fundamental para estar participando desta 6ª edição do Você Empreendedor. Também sou palestrante motivacional, ministro palestras em escolas, faculdades, empresas, sempre com o objetivo de motivar, de levar mais esperança para as pessoas. E não é à toa que também nesse slide aqui eu vou também estar transmitindo bastante motivação para vocês. E começando aqui a nossa aula, eu queria dar início com 3 perguntas para a gente poder continuar e para você ter o máximo de proveito nessa aula. Essas 3 perguntas eu quero que você responda para você mesmo, com muita sinceridade. É muito importante você saber responder essas perguntas para você conseguir navegar nesse oceano que nós estamos vivendo. Um oceano de crise econômica, de crise na saúde, onde nós temos que tomar uma decisão extremamente difícil de que lado que nós vamos ficar, sendo que os dois caminham junto. E mesmo assim, nós empreendedores, nós estamos acreditando, nós estamos inovando, nós estamos em busca de sair da nossa zona de conforto, sempre à procura de levar o propósito das nossas empresas para as demais pessoas e para os demais clientes. A primeira pergunta é uma pergunta muito simples de ser respondida. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: você realmente sabe o que está buscando para a sua empresa ou vida? Eu inicio com essa pergunta porque se você não sabe para que lugar que você está indo, qualquer lugar serve, gente. Qualquer lugar serve. Se você está na merda hoje, esse lugar serve para você também. Se você está... Esse lugar é seu, você merece estar nesse lugar. E quando você tem clareza de responder essa pergunta, tudo vai fazer sentido na sua vida. Quando você consegue colocar com clareza para você mesmo o que você está buscando com a sua empresa, qual é o objetivo dela, e quando você responde com muito fundamento, com muita base sólida, você consegue ter uma empresa mediante a qualquer situação de crise que você esteja passando. Não importa, você tem clareza de onde você vai chegar, você sabe onde você vai chegar. E não é crise, não é familiar, não é amigo, não é sócio, não é ninguém que vai dizer para você onde você vai parar. É você que determina onde você vai chegar. Então o empreendedor, ele tem que saber responder essa pergunta. E aí, meu amigo empresário, minha amiga empresária, o que você está buscando com o seu negócio? Qual é o objetivo dele? Fechar as portas é a primeira alternativa que você tem? Ou você tem outras? Qual é o motivo que fez você abrir a tua empresa? Qual foi? Lembre disso. Quando você começa a lembrar disso, você vai ganhar força para conseguir navegar nesse oceano turbulento, nesse mar cruel que vai derrubar milhares e milhares de empresas nessa crise. Mas quando você lembra e volta no tempo, e lembra de tudo que você passou, e lembra de tudo que você passou e o porquê que você passou, você vai conseguir ter muito mais força para continuar. A segunda pergunta é: qual o seu grau de conhecimento e competitividade para disputar com outras empresas no mercado ou na vida? O seu grau de conhecimento que você tem hoje, ele é baixo, ele é médio, ele é alto? E aí você deve estar perguntando: Anderson, meu grau de conhecimento referente a quê? Eu falo tudo, gente. Bagagem cultural. Como que está a tua bagagem cultural? Qual foi o último livro que você leu de finanças? Qual foi o último livro que você leu de negócios? Bagagem intelectual. Você anda estudando sobre o teu negócio? Você vai procurar o que está acontecendo de mais inovador no mercado? O que os teus concorrentes estão fazendo? E quando eu falo de concorrente, eu não estou falando para você ficar respirando no cangote do concorrente, não. É você ficar atento no que eles estão fazendo. Quando você começa a compreender o que o teu concorrente está fazendo, se ele está à frente, se ele está atrás, se ele está fechando as portas, o que é que o teu concorrente está fazendo, que está gerando ou não resultado para ele. Então isso também é nível de conhecimento.
bagagem também espiritual, como que anda o teu espírito, como é que anda a tua crença, como é que anda. Se você não tem uma crença, se você não tem um estado de espírito forte, você vai estar constantemente de cabeça baixa. E vai deixar qualquer pessoa botar uma dificuldadezinha de merda na sua frente, você vai pegar e vai deixar. Desculpa falar o palavrão, mas é porque quando fala de empreendedorismo, isso me deixa muito eufórico. E eu quero ajudar vocês. Eu quero mostrar para vocês que o empreendedorismo no Brasil ele não é fácil, mas ele recompensa de forma extraordinária aquelas pessoas que persistem. Aquelas pessoas que mesmo diante das dificuldades, ela continuou acreditando no seu propósito, no seu ideal. Ela tinha convicção que aquilo ali era o certo para ela. A terceira pergunta é: você está disposto a se empenhar e, se necessário, pagar o preço para conseguir esse resultado, para a sua empresa crescer, para a sua empresa alavancar, para ela lucrar? Você está disposto a pagar o preço? Você sabe qual é o preço que você vai ter que pagar? É muito importante você parar e pensar: peraí, qual é o preço que eu vou pagar tomando essa decisão, fazendo essa escolha? E não importa qual seja o preço, se você admite que aguenta, vai até o final. Não importa se a tua família, não importa se teu irmão, se teu sócio, não importa quem seja que se esteja te limitando, dizendo que é para você parar, e você lá no fundo, mesmo diante de muitas dificuldades, mesmo diante de muitos problemas, você acredita. E você sabe que vai dar certo no final. Se você tem essa clareza, assuma a responsabilidade de pagar o preço e vá adiante. Agora, não venha depois reclamar, não venha depois choramingar se você tiver... choramingar se depois você tiver tomado uma decisão errada e o preço que você está pagando seja cruel. Então seja homem, seja mulher, assuma a sua responsabilidade, seja uma pessoa autorresponsável, que caso dê merda, você tem que estar ciente que esse preço você corria o risco de pagar. Ponto. Não é culpa de mulher, não é culpa de filho, não é culpa de pai, não é culpa de sócio, não é culpa de funcionário, não é culpa de ninguém. A culpa é sua. E pronto, e acabou. Respondendo essas 3 perguntas, você empreendedor, você empresário, vai conseguir ter muito mais direcionamento para navegar nesse oceano que nós estamos vivendo no momento. E eu tenho certeza que você vai responder essas perguntas aí. Seja agora, ou seja depois, anota essas perguntas, bate uma foto, então depois entra na live de novo e tenta responder. Mas é muito importante você responder elas para que você possa continuar nesse mar. Aqui no caso são as minhas redes sociais. Aqui é a empresa Quest Tecnologia e Treinamentos, que eu sou proprietário, a Quest Cursos. E temos também aqui meu Instagram pessoal, caso vocês queiram seguir. Vamos dar início falando sobre análise SWOT. Muitas pessoas esquecem que o feijão com arroz ele tem um impacto muito grande. O simples, ele faz a diferença. Às vezes você tenta fazer uma picanha, você tenta fazer uma maminha com um arroz à grega, toda aquela comida empapagaiada. Mas sendo que o arroz e o feijão e o ovo, ele mata a tua fome. E dentro dos nossos negócios, a gente tem que compreender isso. A gente tem que focar muitas vezes, principalmente em situação de crise que nós estamos vivendo, parar e pensar: o que eu tenho agora que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora que poderia resolver meu problema? Quais seriam as minhas forças que a minha empresa tem atualmente? Quais seriam as ferramentas que eu tenho que vai fazer ela disparar nesse mercado extremamente difícil? Quais são as suas forças? E você lista dentro desse quadrado amarelo, faz aí uma cruz, e de um lado coloca força, e aqui em cima, bota aqui em cima força, e embaixo você escreve todas as forças da tua empresa. Quando eu falo força, gente, eu não estou falando de atendimento, eu não estou falando de qualidade de produto, qualidade de serviço, não, isso não é diferencial, isso não é uma força, isso é uma obrigação que você tem que ter. Se você não tem um atendimento na excelência, se você não tem um produto ou um serviço de boa qualidade,
Você nem senta na mesa para disputar no mercado. O mercado ele é competitivo, o mercado ele é cruel. Então se você não tem um bom atendimento, se você não tem um produto ou um serviço de qualidade, você nem senta na mesa para disputar no mercado. Fraquezas. Quais serão as suas fraquezas? Quais são as tuas fraquezas que te prejudicam hoje? Quais são essas fraquezas que fazem cada dia você voltar, cada dia você regredir? Quais são essas fraquezas? Listem elas, essas fraquezas, dentro desse quadrante, que você vai ter uma clareza melhor de como resolver essas fraquezas. Se essa fraqueza ela é um fator externo, ou se essa fraqueza que você está tendo é um fator interno. O que eu quero dizer com fator externo e fator interno? Se o fator for interno, está no seu alcance de resolver esse problema. Você pode resolver, porque é um fator interno, ele está na sua responsabilidade, ele está no seu alcance. Se é um fator externo, aí já complica. Já fica mais difícil de você resolver, porque você precisa de alguém ou de algo externo que não está no seu alcance. Você não pode fazer nada para resolver. Mas isso não vai determinar que você vai desistir. Você tem que analisar, olhando para essas fraquezas, se elas são fator interno ou se são fatores externos, para que você analise o que você pode fazer para resolver. O que é fator externo, mas o que eu posso fazer para transformar isso em fator interno e resolver? Vamos a um exemplo. Abrir a sua empresa hoje. Ir para a sua empresa. Não estou falando que é para abrir para os clientes, para os funcionários, não. Eu estou falando você. Eu estou falando de você e até a sua empresa. Começar nesse momento difícil que nós estamos vivendo, analisar onde são os setores que estão com deficiência. E começar a apagar de uma vez por todas essa deficiência. Isso é um fator interno. Os problemas que estão dentro da tua empresa é interno, você pode resolver. É um profissional que está improdutivo, demita. É um profissional que se você continuar não vai ter como pagar as contas dele, não vai ter como pagar o salário dele. Então é melhor ter um papo sincero, honesto, conversar com ele e explicar que é melhor ele ir, é melhor ele pular do barco. E a escolha dele, se ele quer ficar ou não. Isso é um fator interno, está no seu alcance de fazer. Fator externo é a crise. A crise é um fator que não está no seu alcance para você resolver. É um problema, é uma fraqueza que você está tendo agora no momento, mas que você não pode fazer nada por ela. Você tem que procurar o que está no seu alcance para você resolver. O terceiro quadrante é oportunidades. Quais são as oportunidades que você não está enxergando nessa crise? O que você está deixando passar? O mercado ele muda constantemente. Nós estamos agora com uma oportunidade incrível, que poucas pessoas estão abrindo os olhos, que é para o marketing digital, que é para as vendas online. Isso vai fazer um impacto gigantesco no teu negócio, que depois você vai agradecer que essa crise apareceu na sua vida, porque você se inovou, você se reinventou, você saiu da sua zona de conforto. Ameaças. Quais são as ameaças do teu negócio? O que pode custar o teu negócio fechar as portas? O que pode custar o teu negócio fechar? Qual é o preço? Quais são as ameaças que você corre? É um concorrente que faz um preço muito abaixo do seu? Analisar o que ele está fazendo, que às vezes nem sempre a grama do vizinho é a mais verde. Às vezes a gente acha que aquele cara está fazendo sucesso, aquela empresa está bombando, mas na verdade não. Então a gente tem que analisar sim as ameaças que temos dentro dos nossos negócios. E coloque todas elas aqui no quadrante das ameaças. Quando você fizer toda essa análise da sua força, da sua fraqueza, oportunidade e ameaça, você tem uma visão ampla do teu negócio. Isso é crucial para cada um de vocês conseguir inovar, despertar o leão que tem dentro de vocês, o líder que tem dentro de vocês, que vai fazer você sair muitas vezes como uma fênix, ressurgindo das cinzas, onde ninguém mais acredita, de repente você ressurge e faz um impacto gigantesco no mundo. Aqui eu tenho outra pergunta para vocês, onde diz o seguinte: é possível vender tudo para todos? Não, é a resposta.
A resposta é não. Muita gente diz assim, antes tu tá doido. Como é que tu tem coragem de dizer isso, cara? Eu tenho. Eu quero saber se chegar um cliente hoje, na tua loja, na tua empresa, dizendo, quero pagar R$1 nesse produto, sendo que o teu produto, ele vale R$100. Eu quero saber, você vai vender para ele? Você venderia esse produto para ele? A resposta é não. Então nem sempre a gente consegue vender tudo para todos. É por isso que precisamos definir o nosso público-alvo. Quando você define quem é o teu público-alvo, você reserva, você guarda a sua energia para focar naquele determinado público. E assim você vai ter um resultado muito maior no final do mês, no teu faturamento. Então foque no teu público-alvo. Qual é o teu público-alvo? Você deve estar pensando, Anderson, como que eu monto esse meu público-alvo? Como identificar esse público-alvo? E aqui eu digo para vocês que é muito simples identificar o público-alvo. Só uma definiçãozinha bem rápida para vocês entenderem o que é público-alvo. Você tem que entender que essas exigências e necessidades são a principal condição para definir um público-alvo. Também chamado de prospect ou target. É um grupo de pessoas que você escolhe como clientes principais. São aquelas pessoas para quem você dedica a sua prática e as ações de comunicação e marketing. Então, nem sempre você vai vender tudo para todos. Então, você tem que entender isso. Qual é o meu público-alvo? E para definir o público-alvo, você vai usar esse método de identificação. Sabendo o sexo dele, sabendo a faixa etária, sabendo a localização, sabendo a sua classe social e etc. Aí você deve estar pensando, como que eu vou descobrir meu público-alvo? Hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor. Faz uma pesquisa de mercado. Se você não sabe como fazer, depois tenta entrar em contato comigo e pergunta como fazer um Google Forms, fazer uma pesquisa online. As pessoas, elas adoram ajudar. Elas odeiam pessoas vendendo para elas, mas elas adoram ajudar. Então, quando você faz uma pesquisa, que você vai fazer um sorteio, que você vai dar um prêmio no final para as pessoas que estiverem participando, e nesse formulário tem lá sexo, idade, localização, classe social, você vai começar a entender quem é o teu público-alvo. Uma outra dica. Agora não tem como vocês fazerem isso, mas logo, logo tudo vai se normalizar e você vai ter como fazer isso. Pega uma urna e cada cliente que comprar de você, você pede para ele preencher um cupom de sorteio. E nesse cupom de sorteio você vai colocar sexo, faixa etária, localização, classe social e etc. No final do mês você vai ter ali todo o seu público-alvo. Então aí fica essa dica para vocês. Agora eu quero explicar algo que para muitos empresários não sabem o que significa. Ticket médio. Ticket médio é muito importante vocês compreenderem o que significa o ticket médio. Ele vai ajudar vocês. A ter um controle melhor do volume de vendas, a quantidade de vendas que você tem que fazer para pagar suas contas, as metas que você vai estabelecer. E aqui eu tenho um exemplo para que vocês consigam entender melhor o que é o ticket médio, como criar o ticket médio do seu negócio. Antes eu vou dar uma lida aqui para que vocês consigam compreender. Ticket médio é um indicador de performance de vendas. A palavra ticket se refere ao valor gasto em uma compra, como o valor impresso no ticket de um supermercado, por exemplo. Assim, o ticket médio pode ser calculado em função do valor monetário das vendas totais de uma empresa divididas pelo número de vendas. Aqui eu tenho um exemplo para vocês entenderem melhor, tá bom? Aqui eu tenho uma empresa de produtos personalizados, onde nós temos aqui vários produtos. No caso temos camisa personalizada que está valendo R$23, caneca personalizada R$25, squeezer R$23, long drink R$1,60. Total R$72,60. Ticket médio R$18,15. Não tem como eu criar um volume de venda e estabelecer uma meta mensal se eu não sei o meu ticket médio. Para simular valores, para simular volumes de venda, precisa do ticket médio.
Então, para você calcular o ticket médio é muito simples. Basta você fazer o seguinte: você vai somar todos os valores dos produtos que você vende. Se você tem 100 produtos, você tem que ter um ticket médio desses 100 produtos. Se eu tenho 10 produtos, eu tenho que ter o ticket médio desses 10. E como que se faz esse cálculo? Você tira o total de tudo, que no caso aqui deu 72,60, e divide pela quantidade de produtos que você tem. No caso, 1, 2, 3, 4. 72,60 dividido por 4, que equivale à quantidade de produtos que eu tenho. Ticket médio, 18,15. Esse ticket médio vai te ajudar a você ter uma média de preço para você poder fazer as simulações que você precisa. Por exemplo, 3 maneiras para que você entenda para que serve o ticket médio. A primeira utilização é para criar metas claras. Vai começar o mês, eu preciso saber qual é a minha meta. Se eu não coloco meta inicial do mês, eu não sei para onde que eu estou indo. Você está às cegas, você está com uma venda nos olhos. Então precisa-se criar metas claras no início do mês. Tudo bem que vai acontecer os cenários difíceis, como a gente está acontecendo agora, mas você tem ali uma meta e você pode ajustar ela. E para criar as metas, você precisa ter um ticket médio. Segunda utilização, saber se seu preço está adequado aos seus custos. Não adianta nada eu vender 1.000 produtos, sendo que eu vendendo esses 1.000 produtos não estou pagando as minhas contas. Então, para descobrir isso, você utiliza também o ticket médio. Terceira utilização, é possível planejar o aumento de vendas e obter lucros maiores. Você vai definir através do ticket médio se você deve aumentar a sua média de preço, ou se você deve diminuir a média de preço. Você vai aumentar a sua margem, ou se você vai diminuí-la. Aqui nós temos a primeira utilização. Temos um exemplo aqui. Eu quero criar uma meta de R$5.000 de faturamento. A fórmula para descobrir quantas vendas eu tenho que fazer para alcançar esse volume de venda, ela é a seguinte. Eu pego o volume de venda, que é 5.000, divido pelo ticket médio que eu descobri no começo, 18,15. Anderson, me esqueci como é que faz para calcular o ticket médio. Soma tudo e divide pela quantidade. E no final ele vai me dar o volume de vendas que eu preciso para alcançar aquela média de faturamento. 276 vendas eu preciso fazer se baseando no ticket médio de 18,15 para alcançar esse valor aqui, de R$5.000. Ah, Anderson, agora está fazendo sentido para mim, cara. Assim eu vou conseguir me programar melhor, com certeza. Olhando para esse 276, muitas pessoas às vezes tomam um susto. Anderson, 276 é muito. Mas não é, gente. Se você começar a olhar para o problema e dividir ele em partes, ele vai ficar fácil. O mal da maioria das pessoas é que olham para o problema como se fosse o fim. E não é o fim. Basta você pegar esse valor e dividir por 4 semanas. Você vai quebrar em semanas. Esse aqui é o valor mensal. Se eu pego 276 e divido por 4, vamos aqui. Se eu pego 276 e divido por 4, vamos ver quanto é que fica. 276 dividido por 4. Fica 69 vendas por semana. Antes, mas ainda acho muito. Então vamos além, vamos quebrar esse problema aqui mais um pouquinho. 69 dividido por 7 dias, vamos supor que você trabalha 7 dias. Segunda, domingo, domingo a domingo, vamos supor. Você precisa fazer agora, por dia, 10 vendas. Estou arredondando aqui que não tem como quebrar, né? Então você precisa fazer 10 vendas por dia. Anderson, eu ainda estou achando muito, então vamos quebrar mais um pouquinho. Vamos dividir isso aqui por horas. Quantas horas você trabalha por dia? Ah, eu trabalho 10 horas, então vamos dividir por 10. Você precisa fazer uma venda por hora. Uma venda por hora. É possível fazer uma venda em 1 hora? Super possível. Mas a questão é o que você vai fazer? O que você vai fazer em relação a isso? Você tem clareza de para onde que você está indo. Agora a questão é, o que eu vou fazer para fazer essa meta? De fazer uma venda por hora. Você chega na sua meta. Aqui, claro que eu estou pegando aqui um exemplo, né, de R$5.000 se baseando no ticket médio de 18,15. Eu não sei qual é a tua realidade,
Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando você pega um problema e quebra ele, fica muito mais fácil do que você ficar olhando para aquele problema grandão. Você não vai resolver o problema. Quebra ele em pedaços e vai resolvendo, pedacinho por pedacinho. Segunda maneira, saber se seu preço está adequado aos seus custos. Aqui eu tenho uma situação onde eu tenho um custo de faturamento mensal de R$3.000. Detalhe, você tem que ter clareza disso aqui, tá? Quais são o teu custo mensal? Se você não sabe, atenção. Isso pode levar a tua empresa à falência. Milhares de empreendedores trabalham feito escravos e não lucram por quê? Porque não têm o controle de seus custos. Então, às vezes a gente tem que deixar o coração de lado e pensar com o cérebro. Ou melhor, colocar o coração no lugar do colocar o cérebro no lugar do coração. Raciocinar, pensar, deixa de preguiça. E a fórmula é a mesma. Eu pego o volume de custo, que é 3.000 de custo, divido pelo ticket médio, que é 18,15. Para pagar os meus custos, eu teria que fazer 166 vendas. Ou seja, 166 vendas em um mês é para pagar conta. Só quando você chegar na 167 que você vai começar a lucrar. Se você tiver clareza, né, disso aqui, ó. Anotar mesmo na ponta do lápis, ter um controle, ter uma gestão financeira bacana, boa, aí sim você vai ter clareza. Vamos adiante. Aqui no caso, eu ia dar 5 minutinhos para vocês fazerem esse teste, tá certo? Eu vou botar aqui uma música, vou deixar a música de fundo tocando, vou marcar aqui um tempinho, tá bom? E vou deixar vocês fazerem essa atividade, para vocês exercitarem um pouco. É muito importante exercitar. Quando você faz esse exercício, vocês vão saber se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando lá em cima. Antes, não estou entendendo, coloque as dúvidas aqui embaixo que eu vou responder para vocês. E vou tirando todas as dúvidas, tá bom? Esse é o objetivo da gente ter feito o Gamer da Quarentena Quest. É ter aulas online, onde vocês não vão se prejudicar. A Quest, ela sempre procura o que tem de mais inovador no mercado. O que tem de mais inovador no mercado. E a gamificação, essas aulas online, com premiação, é justamente para você se motivar e alcançar os seus objetivos. Então vou deixar agora marcando aqui um tempinho.
bem? Agora a gente vai entrar na parte de estratégia, tá bom? Para que vocês possam ter um pouco mais de clareza, né, de o que vocês deveriam fazer nessa situação que nós estamos vivendo agora. Mas antes, nós temos aqui 6 erros comuns que o microempreendedor ele comete. Primeiro de tudo, será que você se preocupa de gerar lista de clientes e contatos? Lista de contatos dos seus clientes? Hoje, você tem aí todos os contatos dos seus clientes que compram de vocês? Para que você possa fazer uma campanha, para que você possa fazer uma promoção, para que caso você vá lançar algum produto online, caso você vá fazer alguma inovação, você tem um contato desses clientes? Então o que eu quero dizer com isso? Cada cliente que passa no seu estabelecimento, você tem que ter um contato. Você tem que ter o contato dele como um bem mais precioso e guardar. Porque esses contatos eles vão servir para você depois. Apenas vender. O outro erro é apenas vender e não se relacionar com os clientes. O mercado mudou, gente. As pessoas elas gostam de se relacionar umas com as outras. Hoje a onda está no marketing Instagram, Facebook. Então você tem que se relacionar com o seu cliente. O que você entrega de valor para o seu cliente? O que você faz com ele para se relacionar? Onde você se relaciona com seus clientes? O que você faz? Ou você só vende o produto, entrega para ele e pronto, acabou o relacionamento. Esse é outro erro muito comum que é cometido. Próximo erro, realizar o marketing passivo ou marketing da esperança. É aquele tipo de profissional, aquele tipo de empresário que investe não sei quantos em panfleto, distribui pela cidade e fica rezando, tomara que Deus mande cliente para mim. Isso é o marketing passivo, marketing da esperança. Você fica rezando para aparecer cliente. E você tem que fazer o contrário. Você tem que criar campanhas de marketing inteligentes que tragam resultado para você, que tragam pessoas para o seu negócio. Não fazer upsell na hora da venda. O que é o upsell? É aquela famosa acréscimo de é aquele famoso acréscimo de produto que você vende. Por exemplo, vamos supor que você foi lá no Burger King ou na Bebelu e o cara falou o seguinte: ô, seu João, o senhor desejaria trocar sua batata pequena por mais R$2 pela batata grande? Essa pequena atitude que está sendo feita aumenta o faturamento no final do mês ali da empresa. Isso é o upsell, tá bom? O upsell. Não controlar o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Será que todo investimento que você faz para trazer mais clientes para o seu negócio, você está fazendo esse controle? Você está analisando? Por exemplo, vamos colocar outdoor, Facebook, Instagram, carro de som. Cada um desses você tem um investimento que você faz. Qual desses está trazendo mais resultado para você? Para quê? Para que você pare de gastar dinheiro no que não está dando certo e foque no que está dando resultado. É assim que a gente faz um controle de ROI. Não usar marketing digital no seu negócio. É não usar o Facebook, não usar o Instagram, não usar o YouTube. Fazendo isso, você também está fora do mercado. Você está fora do mercado, porque o mercado hoje em dia ele não permite pessoas que estejam fora do digital. E entendendo essa base, esses seis erros, vocês vão ter mais facilidade de inovar em seus negócios. A inovação no negócio de vocês, ela começa quando você entende os erros que você está cometendo. E assim você vai corrigir eles. Eu queria agora contar uma história bem pequena para vocês e bem rápida, para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer com inovação. Eu quero que vocês imaginem um caçador de borboletas. Esse caçador de borboletas, todo santo dia, ele vai para a floresta caçar as borboletas mais lindas que ele espera. Ele vai caçar as borboletas. Todo dia, esse caçador de borboleta, ele vai para a floresta para procurar borboleta e trazer para cá. A esperança dele é trazer para casa várias borboletas. Mas o que acontece com esse caçador? Na maioria das vezes, ele sempre volta triste, ele sempre volta frustrado, porque ele não vem com aquela quantidade de borboletas que ele esperava voltar. E um belo dia, esse caçador, em casa, pensando, questionando, refletindo um pouco, ele teve uma ideia. Ele pensa, se ao invés de sair para a floresta, a caça das borboletas, e se eu montasse o meu jardim
para trazer essas borboletas. E essas borboletas ficarem encantados com as minhas flores. Gente, qual dos dois é mais fácil ele capturar a borboleta? Qual dos dois é mais fácil ele capturar a borboleta? A primeira situação, onde ele sai todo dia atrás das borboletas, ou a segunda, onde ele monta um jardim, as borboletas elas vão até o jardim dele para ele capturar. É claro que a segunda é mais fácil. Essa história lúdica que eu resolvi contar para vocês é para você parar e pensar um pouco agora. Você é qual desses dois caçadores? O primeiro ou o segundo? O que você está fazendo para montar o seu jardim? Ou você está todo dia apagando fogo, todo dia tentando capturar uma borboleta ou duas? E então eu vou colocar uma questão no ar para vocês raciocinarem. O que você poderia fazer hoje? Sem crença limitante, sem preconceito. Responda você mesmo. O que você poderia fazer hoje para você montar o seu jardim no seu negócio? E trazer bastante borboleta, bastante cliente para o seu negócio. O que você poderia fazer hoje? Eu não estou pedindo desculpa, não. Eu estou pedindo soluções. O que você deveria fazer hoje para montar o seu jardim? O que? Essa que é a questão. Eu quero que agora você pegue uma folha em branco e liste lá no título 10 formas para montar o meu jardim no meu negócio. No começo vai começar a dar uma dorzinha de cabeça, porque a gente é preguiçoso, a gente não gosta de raciocinar. Então as primeiras, até a terceira vai ser extremamente difícil você encontrar. Mas eu quero que você faça como meta. Não importa qual seja a ideia, se seja a ideia mais louca e mais inusitada que você tenha, eu quero que você relate nesse papel. Sem preconceito, sem crítica, sem julgamento. Coloca as 10 maneiras que você pode fazer para montar o seu jardim. Tá bom? Depois vai ficar muito mais fácil para você analisar. Qual é a tua melhor ideia para você conseguir executar na tua empresa. Sensacional você fazer isso. Anderson, mas tu fala isso baseado em quê? Eu faço isso, muitos empresários fazem isso, os meus mentores, as pessoas que eu acredito que têm bagagem cultural, intelectual, espiritual, eles fazem isso, eu aprendi isso com eles, e eu acredito que quando você faz isso, você consegue resolver muitos problemas da sua vida. Então, fica essa dica para vocês aí. Dicas de estratégia. Aqui eu tenho 4 dicas, tá bom? Para ajudar vocês aí. Aqui no caso, na dica 1, temos panfleto premiado. Mas eu gostaria que vocês modificassem um pouco, tá? Ao invés de panfleto premiado, bota banner premiado. Mas por quê? Por que não panfleto? Porque agora ninguém está saindo de casa. Então, se você colocar banner premiado e coloca no teu WhatsApp, no teu Instagram, manda mensagem para as pessoas, para o inbox delas. E essas pessoas que receberem esses panfletos, ou melhor, esses banners, elas vão receber uma oferta especial. Agora sim, gente. Tem que ser a oferta especial. Você vai selecionar a dedo quem são as pessoas que vão receber esse descontaço, esse brinde, esse presente que você vai dar para ela. Isso é a base de se relacionar com os clientes. Então fica essa primeira dica. Seu nome vale desconto. Vamos lá. Se eu crio um marketing baseado, todo mundo que se chama Ana, Maria, João, José, nomes comuns. E coloco uma campanha, uma promoção de desconto, uma oferta especial para eles. Vocês acham que essas pessoas não vão vir? Você está se comunicando, você está se relacionando com elas. Se João está vendo que se ele compra aquele produto sem o nome dele, vale desconto, vale 100, e com o nome dele, porque ele se chama João, vale 80, vale 70, se vale 70, por que ele não vai querer aproveitar essa oferta? Entendeu? Então você pode usar isso como meio de se relacionar com o seu cliente. Promoção do dia. Todo dia
lance uma promoção diferente. Todo santo dia. Todo dia, faz uma promoção, no caso aqui, vou pegar um exemplo. A promoção da caneca personalizada, a caneca do boné personalizado, a promoção da squeezer personalizada. É um exemplo. Todo dia lance promoção. Vou dar um exemplo aqui, da minha escola, né? Todo dia lança um curso de inglês, um curso de informática, designer gráfico. Todo dia é uma promoção diferente para o pessoal começar a entender mais sobre a sua empresa. Entender que a sua empresa tem benefícios e que se preocupa com o cliente. Indicação premiada. Premie as pessoas que estão indicando outras pessoas para vir para o teu negócio. Você está estimulando boca a boca. E isso vai estimular também o volume do teu faturamento. Aqui eu preparei para vocês essas 4 dicas. Eu separei para vocês essas 4 dicas. Espero que vocês tenham gostado desse insight que eu dei para vocês. Desenvolvam algo mais bacana para que você consiga inovar nesse cenário de crise que nós estamos vivendo. E para resumir, eu queria mostrar 3 pilares para vocês. Que se eu fosse resumir em 3 pilares, eu colocaria os seguintes para vocês. Todo negócio ele tem que saber atrair o cliente. Você não tem que ficar esperando o cliente ir até a sua empresa por conta própria. Esses 3 pilares é o que sustenta a sua empresa. Saiba atrair. Saiba criar algo, saiba criar algo para o teu cliente que ele tenha vontade de ir para o teu negócio. E para ele ir até o teu negócio, você tem que se relacionar de uma forma bem interessante, de uma forma bem inteligente, algo que agregue na vida dele. Eu gosto de desenvolver muito conteúdo gratuito para os meus clientes. Isso vai fazer com que eles cada vez mais se sintam valorizados e demonstre para eles que nós se preocupamos com cada um deles. E por último, converter isso em uma venda. Eu tenho que saber atrair, tenho que saber se relacionar e no final eu tenho que saber converter. Eu tenho que saber fazer o fechamento. Senão não vai fazer sentido. Eu vou estar atraindo, vou estar me relacionando, mas não vou estar pagando as contas. Então você tem que unir esses 3. Você tem que unir esses 3 pilares. Tá certo? Gente, cheguei ao fim de mais uma aula. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula de empreendedores de sucesso. Filtrem o que é importante para vocês. Guardem, coloquem em prática. E eu desejo a todos vocês que são empreendedores, ou você que está querendo empreender, eu desejo a todos vocês uma ótima sorte. Uma boa sorte nesse mercado complicado que a gente está vivendo. Todos nós devemos manter as mãos dadas e cada vez mais se ajudar os nossos clientes, fazer com que o negócio da gente consiga dar continuidade para que o nosso propósito e os nossos objetivos sejam alcançados. Tá bom? Agradeço cada um de vocês que ficou até o final dessa live. Você está de parabéns. Bate a tua foto e marca o Instagram, @quest.cursos, para você marcar os seus 50 pontos. Tá bem? Desejo a todos uma ótima noite. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã com mais uma aula do Gamer da Quarentena Quest. Valeu, galera. Forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.